Olá a todas e todos, me chamo Denis Fernandes, junto com Bárbara Silvestre, Diana Farias, Lorena Prado e professora Solena Kuzma, venho apresentar o trabalho intitulado Políticas Públicas no Enfrentamento do Estigma e da Sorofobia relacionados ao HIV no Brasil, um estudo documental. Importante deixar estabelecido que este trabalho fala do lugar da saúde, especialmente da saúde coletiva. Como contextualização do trabalho, aponto que o ano de 2025 representa 45 anos dos primeiros casos noticiados de HIV e AIDS no Brasil. E desde esses primeiros casos, na década de 80, as pessoas vivendo com HIV enfrentam diferentes formas de preconceito, exclusão social e discriminação nas esferas de suas vidas, fazendo com que o enfrentamento do estigma e da sorofobia constitua, assim, um dos principais desafios para a efetivação dos direitos humanos. Trago recortes de jornais amplamente veiculados na década de 80, no qual representam o HIV e a AIDS como uma doença caracterizada como peste, câncer gay, doença que deveria ser remediada com a exclusão e a apartação social. Nota-se, através da linguagem difundida nessas reportagens, formas diferentes de preconceito que hoje ganham roupagens diferentes, mas que continuam vívidos nas relações sociais das pessoas. É importante deixar estabelecido também que existem diferenças conceituais entre estigma e sorofobia. Estigma é um processo social mais amplo que se refere à desvalorização, discriminação contra pessoas vivendo com HIV, que se baseia em relações de poder, em pânico moral, em estereótipos que resultam na exclusão, violação e barreiras ao cuidado em saúde. Já a sorofobia é um conceito mais recente, difundido nas pesquisas mais recentes dos últimos anos, sendo uma forma de manifestação do estigma e se constitui como um conjunto de atitudes negativas, hostilidades e práticas discriminatórias direcionadas à sorologia positiva para HIV das pessoas. Hoje vivem no Brasil aproximadamente 1,1 milhão de pessoas com HIV. O Brasil ele se consolidou no cenário internacional pelo seu protagonismo da terapia antirretroviral, que tem acesso universal e gratuito a toda a população vivendo com HIV no âmbito do Sistema Único de Saúde. Paralelamente a isto, o país também implementou instrumentos normativos voltados à proteção do sigilo e à prevenção de práticas discriminatórias, as quais são o objeto deste trabalho. Este trabalho assume como objetivo principal mapear as legislações brasileiras que tratam do enfrentamento ao estigma e à sorofobia relacionados ao HIV. E como objetivo secundário, analisar essas legislações mapeadas sobre o ponto de vista da proteção do sigilo sorológico, da prevenção da discriminação e da sorofobia, além da responsabilização por violações e do acesso aos serviços de saúde. Essa pesquisa se configura como uma pesquisa documental de abordagem qualitativa, cujo corpus textual foi composto de legislações que tratam da proteção das pessoas vivendo com HIV no Brasil. A pesquisa foi realizada através de 4 etapas sequenciais, sendo a primeira mediada por buscas sistemáticas no site do Planalto Federal, no Senado, na Câmara dos Deputados, no Diário Oficial da União, na Biblioteca Cielo e no Google Scholar, seguido da etapa de triagem, nas quais buscaram-se documentos que atendiam aos objetivos delimitados para essa pesquisa, seguida da exclusão dos documentos que não estavam vigentes no ano de 2025, e em seguida a análise que foi mediada por interpretação e categorização temática. Como resultados, foram incluídas 4 leis federais, que atenderam aos objetivos da pesquisa, sendo a primeira lei o Código Civil, a Lei 10.406 de 2002, que estabelece normas gerais de proteção à honra, à intimidade e à imagem, permitindo a reparação por danos morais em casos de discriminação ou exposição indevida da condição sorológica para o HIV. Em seguida, da Lei 12.984 de 2014, que proíbe práticas discriminatórias contra pessoas vivendo com HIV no âmbito da saúde, trabalho e educação, prevendo sanções cíveis e administrativas para instituições ou profissionais que violem esses direitos.
Em seguida, a gente encontrou a Lei de Geral de Proteção de Dados, que regula o tratamento de dados pessoais, inclusive os dados de saúde, protegendo a privacidade e também reduzindo os riscos de discriminação. E por último, a Lei 14.289 de 2022, que torna obrigatório o sigilo sobre a condição de HIV e outras condições de saúde, proibindo a divulgação sem consentimento, especialmente no âmbito da saúde, e garantindo proteção jurídica contra violações. Agora, analisando as leis sob o ponto de vista das categorias temáticas definidas, quanto à proteção do sigilo sorológico, a Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei 14.289 estabelecem o sigilo absoluto da condição, exigindo o consentimento da pessoa para que haja o tratamento ou a utilização desses dados ou a divulgação desses dados. Com relação à prevenção da discriminação, a Lei 12.984 de 2014 proíbe expressamente práticas discriminatórias no âmbito da saúde, trabalho e educação, combatendo o estigma institucional. Quanto à responsabilização por violações, o Código Civil e as leis específicas prevêem a reparação por danos morais e sanções administrativas e cíveis para quem as pratica, essas violações. Quanto ao acesso aos serviços de saúde, quando se garante um ambiente sigiloso e não discriminatório, aumenta a possibilidade de adesão ao tratamento e busca pelo diagnóstico sem medo de divulgação da condição de saúde. Chegando à discussão do trabalho, os resultados, então, as leis mapeadas permitem identificar que o Brasil possui um arcabouço legal abrangente, robusto, que funciona como barreira à discriminação e o direito à confidencialidade do diagnóstico. Mais importante deixar estabelecido que existe uma distância entre o que é prescrito e o que acontece na vida real das pessoas, já que violações continuam ocorrendo ainda no ano de 2025. Um exemplo disso, a Constituição Federal de 88 estabelece que é inviolável a intimidade, a vida privada e o sigilo de dados, e mesmo assim essas violações continuam ocorrendo há mais de 40 anos. Dentre os desafios que prejudicam a efetividade dessas leis, esses postulados legais, estão a baixa capacitação de profissionais da administração pública, especialmente profissionais da área da saúde, gestores e sociedade como um todo. Também tornando necessário a realização de campanhas de conscientização e estratégias educativas contínuas para mitigar os efeitos do estigma e da sorofobia. Tornam-se urgentes também mecanismos de fiscalização para coibir lacunas da implementação dessas leis, especialmente no que refere a mecanismos de denúncia e outros mecanismos para participação popular no que refere a situações de preconceito e discriminação. No âmbito da saúde, a adesão dessas leis ela é compulsória, visto que é um direito garantido que deve ser respeitado. E quando essas leis elas são respeitadas também, existe a possibilidade de construção de vínculo entre profissionais e os usuários, bem como a adesão ao tratamento. Trago para vocês uma reportagem recente da data de ontem, de 21/9/2025, que foi amplamente veiculada na internet, e nos jornais televisivos, onde divulgou que a Prefeitura de Feira de Santana, no estado da Bahia, publicou uma lista com os nomes de mais de 600 pessoas vivendo com HIV ao suspender o benefício básico do transporte intermunicipal. Foi instituído como um erro, sem intenção, mas que não é apenas um erro, é uma grave violação dos direitos e dos postulados das leis que a gente trabalhou né, nessa pesquisa e que deve ser investigado no rigor da lei e os responsáveis devem ser punidos como forma de exemplo para que isso não mais aconteça. Como considerações finais desse trabalho, a gente entende, então, que as leis, no âmbito do arcabouço legal brasileiro, elas fornecem proteção abrangente quando elas estabelecem mecanismos de sigilo, não discriminação, responsabilização civil e administrativa para quem as viola.
No entanto, a efetividade dessas políticas, elas dependem diretamente da implementação consistente das mesmas, da fiscalização rigorosa e a integração com programas educativos para toda a sociedade. Finalizamos, então, entendendo que o combate ao estigma e à sorofobia exige mais do que apenas a instituição de lei, mas a aplicação efetiva das mesmas e a transformação cultural de toda a sociedade para consolidar direitos, dignidade e a inclusão plena das pessoas vivendo com HIV. Estas são as referências do trabalho. Para quem quiser consultá-las, basta escanear o código do QR Code. Este é meu e-mail para caso queiram entrar em contato. Muito obrigado. Até a próxima.